Hoje sou eu que estou aqui no cinema em sua casa. Quero falar de uma série, Vikings. É uma série da Netflix que já está na sua quarta temporada. Ouvi falar aí da quinta e da sexta, mas talvez ainda não tenha sido dublado para português. Eu assisti a série inteira e eu quero falar aqui de alguns aspectos que eu acho que são importantes. A série em si e a parte da história que essa série reporta. Se observa nessa série que há toda uma preocupação em garantir os elementos históricos, com nomes, com locais e datas. Mas há imperfeições, claro. É uma ficção, embora seja centrado na parte histórica do período do século VIII e século IX, nós temos imprecisões importantes. Por exemplo, o Conde Rolo. Não vou aqui falar sobre o filme, não vou dar spoiler como fala o Thiaguinho do Bloguinho da Vida, mas que aliás o Bloguinho da Vida está aqui o endereço para quem quiser ver lá as séries que ele comenta. Mas, como eu ia dizendo, mas quero dizer para vocês que este viking que teria se transformado num conde na França, naquilo que nós chamamos de França hoje, que seria o Reino Franco, não está no mesmo período histórico de Ragnar, que seria o seu irmão. Aliás, Ragnar também tem problemas, porque há controvérsias se Ragnar, um grande rei viking, existiu de fato, ou se ele é a representação das peripécias e das fantásticas histórias dos guerreiros vikings, que sempre foram guerreiros muito temidos em todo o mundo. Então há imprecisões históricas que são importantes, assim como há acertos históricos, como é o caso do filho de Ragnar, que se torna, depois que ele morre, um grande desbravador e conquistador de terras. Observe que esse mapa que você está vendo aí fala das regiões conquistadas pelos vikings, das áreas que eles tomaram no mundo inteiro. Inclusive há quem diga de que os vikings estiveram na América do Sul, estiveram na América do Norte e também em muitas outras regiões do Mediterrâneo, inclusive se fixando, ou seja, nós temos vikings em todos os lugares do mundo. E aqui uma história importante também. Skol. Skol é uma expressão que aparece muitas vezes. Claro que a tradução literal de Skol na língua antiga, viking, é de ser uma taça, uma caneca. Mas na realidade, se a tradução estiver contextualizada, está certo, como está na série, que diz que é saúde, né? E é uma forma de brindar as façanhas e aos momentos de festa que existem neste filme. Uma outra coisa importante aqui é a questão da moral sexual. Eu queria destacar isso, né? A série representa muito bem a visão sexual, a visão moral que as relações sexuais possuem. Vocês observam que nessa parte da Europa nós temos também uma visão sexual, moral, distinta até hoje. É completamente diferente da visão sexual e moral que nós temos aqui no Brasil em relação à parte sexual. A parte dos casamentos, a parte das relações entre si, e isso não é uma forçação de barra na série. Essa visão, esse conceito, ele existiu por volta do século 7 e 8 e perdura em muitos países ainda hoje com essa visão de compartilhamento da questão sexual, não uma questão de exclusividade. É que os vikings, eles são a última grande leva de invasões bárbaras que existiram ao longo do tempo na história. Bom, primeiro, a explicação do que seria bárbaro, né? Bárbaro é uma expressão que surge ainda no Império Grego, porque os países do norte da Europa, ao norte da Grécia, eles tinham uma língua
diferenciada, mas que elas tinham na garganta a base da sua pronúncia nessa língua. Bar, bar, bar. E esta forma de se expressar, centrada a língua na garganta, é que deu a ideia dos gregos de chamarem bárbaros, né? Exatamente por causa dessa vocalização dessa língua que vem da garganta. Então, esses são bárbaros. Portanto, é mais do que estrangeiros, né? São pessoas com essa característica na língua. Com o tempo, a ideia de que todo estrangeiro era bárbaro. E aí nós temos, ao longo da história, muitas ocupações do Império Romano que foram feitas por bárbaros. Por exemplo, os francos, que dão origem àquilo que nós conhecemos hoje, que é a França, são bárbaros. Os ângulos e os saxões, na Inglaterra, são bárbaros. Os ostrogodos, os visigodos, os hunos, todos são bárbaros. E eles é que deram origem aos povos que nós conhecemos hoje na Europa. Quando o Império Romano foi sendo fragmentado, esses povos, muitos deles vieram para sacar e outros acabaram se consolidando, residindo na região e transformando essas regiões em seus países mais tarde, bem mais tarde. Então nós tivemos a primeira leva de invasões a partir do século 3, 4, 5. E os vikings são ali no século 8, 9, que é o apogeu do Império Viking. É uma série muito interessante. Essa é a parte histórica, né? Mas tem a parte da série em si. A série ela tem problemas de continuidade. Por exemplo, em alguns momentos os barcos vikings chegam em determinados locais desconhecidos e de repente eles já estão de cavalos. Mas espere um pouquinho. O barco viking não cabia cavalos. Aliás, os barcos vikings eram determinados muitas vezes pelo tamanho da árvore que eles podiam fazer o barco. Eles não eram barcos grandes, cabiam entre 30 e 35 guerreiros dentro do barco, entre homens, mulheres e crianças, e também os seus objetos pessoais, como alimento e armas. Então, como é que levaria um cavalo? E na série não está bem explicado de onde é que surgem esses cavalos. Será que eles levaram no bolso esses cavalos? Porque no barco não cabe. Outro detalhe de continuidade que se observa, que é um erro bem grave, é que em determinado momento, na quarta temporada, no episódio, eu não me lembro se é no penúltimo ou no último episódio, em que Helga é morta. E ela é morta com uma facada aqui, nessa região do pescoço. E, no entanto, o seu companheiro leva a Helga nos braços para ser enterrada, e com a mesma roupa, evidentemente, só que não tem uma gota de sangue na roupa. Erro crasso de continuidade na série, né? Houve uma falha ali grave, e há outras falhas no decorrer da série, mas elas não são tão importantes como essa, que chama muita atenção, e essa dos cavalos, né? Que não tem uma explicação lógica como é que os caras levam cavalos dentro do barco. Eles não levam cavalo dentro do barco, porque o barco cabe apenas 35 pessoas, no máximo, estourando. Eram barcos pequenos, eram barcos ágeis, movidos a remo e a vela, mas não cabia cavalo para dentro, pelo amor de Deus. Que babaquice, né? Mas assistam, é uma série interessante, tem relevância do ponto de vista histórico e também aborda, através de um enredo bem complexo, toda a forma de pensar religiosa, moral, social, sexual desses povos da antiguidade. Um abraço a todos. E fiquem espertos aí, porque cinema em sua casa volta logo.
você.